E vamos então conhecer agora mais um candidato ao cargo de prefeito de Campinas. Hoje vamos conversar com Rogério Strassaliano Parada. Ele tem 54 anos de idade e pertence ao PRTB. Nasceu em Boston, nos Estados Unidos, quando o pai dele estava a serviço do governo brasileiro e obteve então a cidadania brasileira. É tenente da Reserva da Aeronáutica, além de empresário e advogado. Também atua como consultor na área de tecnologia para bancos e fundos de investimento. Foi diretor da Sanasa em 2011, durante a reestruturação da empresa. Vamos para as regras da sabatina. O candidato terá 1 minuto e meio para a apresentação inicial, mais 1 minuto e meio para responder cada uma das 4 perguntas feitas pelo jornalista Gustavo Nolasco. O candidato ainda responderá 2 perguntas à população que serão realizadas através de sorteio. Para isso, ele também terá 1 minuto e 30 segundos para cada resposta. Depois, mais 1 minuto e meio para as considerações finais da sabatina. Gustavo Nolasco, coordenador de jornalismo da Rede Família, boa noite e agora é com você, parceiro. Boa noite, Marielle, bem-vinda de volta ao RF News. E a gente vai seguir aí na última semana de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Campinas. Queria já desejar então boa noite, candidato. O senhor terá 1 minuto e meio para se apresentar aos eleitores a partir de agora. Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores da RF News. Meu nome é Rogério Parada, o Parada 28, como sou conhecido aqui em Campinas. Eu sou o único candidato que não usa fundo eleitoral. Portanto, um candidato pouco conhecido, não tenho tempo de TV, não participo dos debates e tenho poucos recursos aí para investir, principalmente nas redes e na questão da divulgação do nosso nome. Com isso, nossa candidatura tem sido uma candidatura difícil, uma candidatura no modo antigo, né? Gastando sola de sapato, como se diz, encontrando a população na rua, mas, por outro lado, nós também não devemos nada a ninguém, né? Hoje, nossa candidatura está pautada simplesmente em ideias, em projetos, em propostas. O nosso plano de governo, apesar de não ter recursos, como eu falei, é o plano de governo mais extenso e mais concreto de todas as candidaturas de Campinas, o mais profundo. E nós temos aí como objetivo subir ao 4º andar, a chegar à Prefeitura de Campinas sem dever nada a nenhum partido político, a nenhum grupo econômico e principalmente também a nenhuma questão político-partidária. Somos um partido novo em Campinas, com pessoas novas, nosso quadro para vereadores também é composto por gente nova, que nunca participou da política como eu, e que tem certeza que a população precisa agora sair dessa escravidão que se encontra do sistema político antigo. Vamos começar então, candidato, com as dúvidas sobre a sua candidatura. O senhor é um empresário que tenta conquistar a prefeitura com aquele discurso que encontrou certo eco na eleição passada. E então esses candidatos dizem assim: eu não sou político, eu sou da iniciativa privada, vou aplicar as coisas que aprendi lá para aumentar a eficiência do poder público. Pois bem, candidato, o senhor também deve saber que conhecer muito bem a área que pretende atuar é fundamental. E se tratando de política, alguns acordos e atalhos são necessários para garantir essa eficiência. Para não ser injusto dizer que o senhor nunca teve contato com a máquina pública, o senhor chegou a trabalhar na Sanasa. Mas como pode garantir que essa inexperiência não vai atrapalhar uma possível gestão? Bom, eu consigo garantir isso, Gustavo, simplesmente me orientando pelo exemplo do presidente Jair Bolsonaro. Apesar dele ter tido vida política, ele foi deputado durante muitos anos, ele era do baixo clero, não teve participação em quase nenhuma das grandes negociações do sistema antigo de política. Eu me considero totalmente capaz, eu fui sócio de uma empresa em Campinas que passou por dificuldades. Eu costumo dizer que na minha vida eu fiz do limão limonada muitas vezes, então eu passei muita dificuldade e acabei me especializando com todo o conhecimento que adquiri em recuperação de empresas, em recuperação de sistemas que estejam com problemas de gestão, de governança. Nesse sentido, eu me sinto totalmente capacitado e acredito que a administração de Campinas precisa exatamente de alguém como eu. O fato de eu não ter participado da política é interessante para mim porque eu sou uma pessoa sem mácula, sem vícios. Agora, negociações, como você bem colocou, o diálogo, né? Aprender a ouvir as outras posições, em política isso é necessário. Agora, também me considero um conciliador, pela experiência que tenho no direito e também em algumas atividades que pratiquei na minha vida,
e perfeitamente apto para ouvir e negociar moralmente e eticamente questões políticas que precisem ser negociadas e que levem então a resultados que tragam benefícios para a nossa cidade e para a nossa população. O senhor acabou de dizer que, como empresário, também teve dificuldades. O eleitor não pode pensar que isso pode acontecer também na prefeitura? Por exemplo, o senhor acabou de fazer isso, se apresenta como candidato de direita, bolsonarista, e que, além de trazer essa pauta para a gestão pública, vai encabeçar uma forte luta contra a corrupção. Essa é uma bandeira levantada amplamente no seu plano de governo. Então, para que o eleitor saiba com clareza também quais seriam as primeiras medidas tomadas já no primeiro ano de governo, caso o senhor seja eleito. Bom, o fato de subir à prefeitura, né, de ser alçado ao cargo de prefeito, sem dever nada a ninguém, a nenhum partido, a nenhum grupo econômico, e é por isso que nós abrimos mão, inclusive, do fundo eleitoral por uma questão ética. Isso já me deixa muito tranquilo, numa posição muito confortável para iniciar o primeiro dos eixos estruturantes de todo o nosso plano de governo, que é o combate à corrupção. É muito fácil para uma pessoa que tem um conhecimento técnico, eu me considero uma pessoa experiente nesse sentido, combater a corrupção quando ela não deve nada a nenhum político. Ela não recebeu dinheiro de ninguém, ela não foi agraciada em suas campanhas com nenhum tipo de articulação ou acordo político para somar tempo de televisão ou somar saldo de fundo eleitoral. Então isso me dá liberdade para tocar a administração, levando em consideração disciplina, hierarquia e principalmente conhecimento técnico. Escolher, por exemplo, a equipe com critérios puramente técnicos. No combate à corrupção especificamente, que foi a sua pergunta, Gustavo, nós temos aí um plano para criar um comitê, né, um grupo de pessoas permanentes que ficarão fiscalizando, é um sistema de governança, é um mecanismo de controle, fiscalizando todas as ações do prefeito, dos secretários, da administração, em conjunto com alguns órgãos do Poder Federal, do Governo Federal e do Governo Estadual. Órgãos como o Ministério da Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, e trocar informações de inteligência quase que policial com esses órgãos no sentido de combater essa corrupção. Candidato, o senhor chegou a dizer, inclusive na imprensa, que como empresário, discorda radicalmente da postura do governo do estado e também municipal sobre a condução da crise gerada pela pandemia do coronavírus. Evidente que nessa postura levou em consideração os prejuízos que pode ter tido com o fechamento das empresas. Nesse caso, o que o senhor faria diferente? O senhor teria enfrentado o estado e mantido as empresas abertas, mesmo com o risco iminente de contaminação? Gustavo, essa questão eu já me posicionei de forma muito objetiva e clara sobre isso. O que eu não gostei e o que me indignou na postura do nosso prefeito é que ele não se colocou como representante da população campineira. Ele se colocou apenas como um porta-voz do governo do estado. O governador do estado, independente da questão ideológica ou das divergências que eu tenha com ele, o governador do estado não sabe o que acontece em Campinas, ele tem uma visão macro do estado. O prefeito, sim, sabe os anseios, os problemas, o problema da periferia, o que cada um vive. Então, o que eu faria de diferente, o que eu critiquei e muito, foi essa postura passiva. Também acredito que o prefeito não tinha outra saída, porque, como eu disse, Campinas não tem ferramentas de governança, Campinas não tem mecanismos de liderança, de planejamento estratégico e de controle. A administração deu clara visão à população durante a pandemia que não sabia o que fazer. Ia tomando atitudes, uma, depois voltava atrás, tomava outra. A fundamentação de tudo que foi feito, muito mal explicado, sem transparência. Então, o que eu faria diferente? Eu, em primeiro lugar, me posicionaria como um defensor de Campinas e, em segundo lugar, promoveria a participação mais efetiva dos segmentos empresariais, das entidades de classe, da população, da igreja, de tudo, na discussão do assunto local de Campinas. E uma vez feito isso, você consegue fazer com que todo mundo ande para o mesmo lado, que todo mundo se ajude e defenda, inclusive, os objetivos comuns. O assunto agora é desenvolvimento econômico. Muitos eleitores aguardam ansiosos o que o próximo prefeito irá fazer para garantir de maneira rápida a geração de empregos. Caso o eleitor o escolha nas urnas, o que o senhor consegue garantir que fará já nos primeiros meses? Bom, em primeiro lugar, o combate à corrupção e o evitamento de desperdício, né, já vai gerar caixa e vai ajudar a prefeitura a sair de alguns problemas que ela tem hoje. Mas o principal é fazer com que a prefeitura, a administração municipal, deixe de ser o algoz do empreendedor. A administração municipal em Campinas, ela não se porta como um parceiro do empreendedor, ela se porta como um algoz. A pessoa, para abrir uma empresa em Campinas, se ela não conhecer um vereador, ela não consegue o alvará. Todo mundo sabe disso, isso é um fato que todo mundo sabe em Campinas.
ele vai ter uma série de fiscalizações, ele vai ter uma burocracia violenta, fichas, né, de informação que são ainda nem informatizadas são. Então existe toda sorte de dificuldades para que o empresário exerça atividade econômica. Além disso, a tributação excessiva, hoje nós temos empresas saindo de Campinas por conta do IPTU, não é nem do ISS, que é um absurdo. Então, o que nós faremos já de cara no início do governo é uma aproximação, uma facilitação, uma aproximação dos empresários, dos empreendedores, no sentido de facilitar a vida e nos colocar como um parceiro que minimize o risco do empreendedor. O empreendedor tem que sentir transparência, sentir segurança na administração para ele fazer a atividade dele. Ele não precisa nem de dinheiro, não é isso. Ele quer, na verdade, sossego para trabalhar. E é nesse sentido, até com a questão da liberdade econômica, a lei de liberdade econômica do governo federal, nós pretendemos colocá-la aqui em prática em Campinas também, que pretendemos fazer isso. Encerrada essa etapa, vamos conhecer agora as dúvidas dos eleitores gravadas nas ruas. Se você nos acompanha desde o início, sabe que tínhamos aqui 28 perguntas que estão sendo reduzidas conforme a gente avança. Dá para ver aqui, poucas restaram, afinal estamos na última semana. Vamos conhecer o tema, lembrando da regra, se na segunda rodada eu tirar uma pergunta de mesmo tema, eu descarto por hora, depois ela retorna à urna e será feita a outro candidato, tá? Vamos conhecer juntos qual é o tema e também quem fez essa pergunta. É sobre emprego, candidato. Coincidentemente, uma pergunta sobre a qual o senhor já respondeu e que pode agora se aprofundar. Quem fez é o José Newton de Lima. Ele é gerente de vendas do Jardim Boa Esperança. Vamos conhecer então a pergunta do José. A minha pergunta aos candidatos seria a seguinte: como eu atuo na área comercial, a grande preocupação que eu tenho é em relação ao desemprego, né, que impacta direto no setor comercial. Eu sou morador de Campinas, meu nome é Newton e eu moro no Jardim Boa Esperança. Ok, 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Em primeiro lugar, Gustavo, você falou que foram 28 perguntas, 28 é o meu número, isso já é um presságio. E emprego em desenvolvimento econômico, atividade econômica, é a área também de conhecimento que eu me sinto mais à vontade para responder. Vai parecer um pouquinho reforçar o que eu já tinha dito antes, mas foi coincidência. É preciso que a administração, e aí respondendo a pergunta, passe a funcionar como um potencializador da atividade de inovação e de empreendedorismo em Campinas. Campinas tem centros de desenvolvimento tecnológico, a vocação de Campinas é ciência e tecnologia, e usa-se pouco esta vocação, este conhecimento, para promover a integração com as atividades econômicas e de empreendedores, para poder potencializar isso em Campinas. Não há inteligência nisso. Então, no nosso plano de governo, que está em www.rogerioparada.com.br, nas questões relativas a desenvolvimento econômico, está muito bem colocado, né? A administração ela vai facilitar a vida do empreendedor, é a empresa que gera emprego, não é outra pessoa, né? O empresário gera emprego. Então, a gente precisa facilitar a vida do empresário, potencializar a atividade dele e, naturalmente, esses empregos ocorrerão. Como é que a gente faz isso? Sendo parceiro, diminuindo impostos, dando transparência às políticas da prefeitura e, sobretudo, promovendo uma integração nessas áreas de conhecimento que são vocação na nossa cidade. O emprego virá naturalmente. Vamos conhecer, então, a pergunta da população de Campinas. Vamos conhecer o segundo tema e quem fez essa pergunta. Juntos, nós aqui e você aí em casa. A pergunta é sobre água e esgoto, candidato. Quem fez é a Letícia Ângelo Pereira. Ela é consultora de vendas do Jardim Itatiaia. Vamos conhecer então a dúvida sobre água e esgoto da Letícia. Meu nome é Letícia e eu queria saber do candidato qual seria a proposta dele em questão de saneamento de esgoto, de água até para o pessoal da comunidade, porque fica bem afastado, já fica mais excluído. E eu queria saber qual seria a proposta se você ganhasse a eleição. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Bom, Letícia, essa questão de água e esgoto é uma questão antiga. Eu também sinto facilidade em respondê-la porque fui diretor da Sanasa, principalmente na área comercial. E Campinas tem na empresa Sanasa um exemplo, né, de competência na questão de água e esgoto. A gente tem 99,85% da água tratada chegando nas casas e pouco mais de 80% do esgoto afastado. Porém, esses desafios, nós temos regiões em Campinas, quando eu saí da Sanasa há 8 anos atrás, nós tínhamos vários termos de ajuste de conduta com o Ministério Público assinados para resolver questões de esgoto e até hoje essas questões ainda estão em pauta. Eu mesmo, o escritório onde
eu trabalho, a casa onde eu moro e a casa onde os meus pais moram não tem esgoto tratado. Então isso é uma realidade de Campinas, apesar de se jogar isso para baixo do tapete. Porém, eu acredito que o que precisa ser feito é dar mais força à própria Sanasa, a empresa de saneamento, para que ela exerça suas atividades, suas funções de forma técnica, sem o viés político. Por exemplo, a Sanasa teve aí mais de 100 milhões de reais de lucro nesse último exercício. Esse dinheiro foi usado não para obras de saneamento, mas para cobrir rombos do Camprev, para cobrir rombos da IMA, para cobrir rombos da Prefeitura. Então a ideia é seguir com a Sanasa, porém diminuindo o custo da água e utilizando os recursos para as obras de saneamento. Ok, candidato, encerramos a fase de perguntas. O senhor tem 1 minuto e meio para conversar com seu eleitor a partir de agora. Bom, eleitores de Campinas, eu me dirijo a vocês num ato heróico, dizemos assim, agradecendo à Rede Família a possibilidade de chegar até as suas casas, para dizer que vocês, por favor, não percam as esperanças. Existe sim um candidato honroso, honesto, o único que antes de assumir a prefeitura já está dando exemplo, abrindo mão do fundo eleitoral, num partido pequeno, sem tempo de televisão, né, sem possibilidade de ser conhecido. Eu fui humilhado, vamos dizer assim, né, ignorado pelos meus outros competidores, dizendo, olha, você não vai conseguir porque você não é conhecido, ninguém te conhece, você não tem viabilidade política. Esse é o termo que eles usam, porque eu não tenho visibilidade. Eu quero dizer para vocês que eu acredito sim numa coisa maior que está acontecendo no nosso país e que vai acontecer na nossa cidade. Eu sou um candidato sério, honesto, digo a verdade, sou verdadeiro, procurem nas redes sociais minha história, eu não tenho nada para esconder. E acredito ser a ferramenta perfeita para desmontar este mecanismo político que funciona aqui em Campinas também, alimentado pela corrupção e que mantém no poder as mesmas famílias e os mesmos políticos há décadas. Se vocês olharem os primeiros da pesquisa e os do meio da pesquisa, são as mesmas pessoas, os mesmos partidos. Então eu chamo tua atenção, existe um Rogério Parada, Parada 28, é uma opção. Estude e vote no dia 15, porque é você que resolve isso. Candidato, em nome da Rede Família, eu desejo excelente sorte nas urnas. Eu volto a falar ao vivo com a Marielle. Muito obrigado, Marielle. Bom retorno para você novamente e a gente se vê amanhã, combinado? Obrigada, Gustavo. Estava com saudades. Boa sorte, candidato, e boa noite, Gustavo. Amanhã, quem participa da sabatina aqui no RF News é Pedro Tourinho, do PT.